Olá! Está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre o papel do judiciário diante do envelhecimento da população. O assunto foi levantado pelo Conselho Nacional de Justiça em recente encontro que debateu o aprimoramento da justiça diante deste novo cenário. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de pessoas com 60 anos ou mais cresceu praticamente 40% entre 2012 e 2021. Este indicador saltou pouco mais de 22 milhões para representar mais de 31 milhões de brasileiros no ano passado, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. 10 anos frente à coordenação da Central Judicial do Idoso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a juíza Monize Marques explica como funciona o atendimento multissetorial do local. A gente contempla no mesmo espaço físico profissionais desses três órgãos, o que evita a revitimização do idoso, né, em situação de risco, porque com um só acolhimento a gente consegue fazer uma movimentação mais eficiente da rede. O atendimento necessário frente à transição demográfica do país com o envelhecimento da população é de vital importância para uma intervenção mais eficiente. A transição demográfica, ela trouxe também uma ampliação considerável do número de demandas que estão sendo levadas ao Poder Judiciário. Não é somente uma modificação das demandas, apesar de que elas existem, mas ela exige também uma nova preparação dos profissionais que fazem esse acolhimento da pessoa idosa, para que o idoso não seja identificado a partir de uma visão homogênea da velhice. O principal desafio do Poder Judiciário nesse momento é abrir espaços seguros de debate a respeito do envelhecimento, para que a gente possa, de fato, identificar nas circunstâncias sociológicas, nas circunstâncias biológicas, quais decisões judiciais poderiam favorecer o envelhecimento ativo, conforme preconiza, inclusive, a Agenda 2030 da ONU. Diante deste novo cenário, o Conselho Nacional de Justiça tem buscado formas para propor ações e políticas judiciárias para a melhoria de rotinas e fluxos de atendimento às pessoas idosas. Nesse sentido, podemos refletir sobre diversos direitos sociais relacionados à pessoa idosa, como o direito à saúde, à moradia, ao trabalho, à alimentação, transporte, previdência social e à assistência aos desamparados. A partir dessa reflexão, será possível desenvolver outras ações e projetos destinados a assegurar o pleno exercício desses direitos. Essa foi a segunda edição do ciclo de debates que discutiu sobre a postura da justiça brasileira diante do envelhecimento da população. A ideia é aproximar o judiciário e parceiros de instituições públicas e da sociedade para discutir temas específicos relacionados à promoção de direitos sociais, a fim de contribuir para a proposição e implementação das necessárias ações ou políticas judiciárias relacionadas às matérias de competência da comissão permanente. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Ana Maria Nogales Vasconcelos, professora de Estatística da Universidade de Brasília. Converso também com Rafael Castelo Branco, vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil. É um prazer recebê-los aqui no Link CNJ e eu vou começar pela professora Ana Maria. Quem é considerado idoso no Brasil? Para responder essa pergunta, a gente recorre ao Estatuto do Idoso. No Brasil, a pessoa idosa é aquela que completa 60 anos. A partir dos 60 anos, a pessoa é considerada idosa no Brasil. Doutor Rafael, o que diz a legislação vigente no país sobre a prioridade desse grupo? Bom, a legislação, no que pertine aos direitos da pessoa idosa, ela condensa direitos que são especificados a todos e todas, né, os ditos direitos humanos, que são comuns a todos os segmentos, mas estabelece prioridades para os ditos direitos específicos. Então, no que tange a prioridade de processos judiciais e administrativos, a gente pode colocar o artigo 71 do Estatuto, que ele preconiza que a todo brasileiro ou brasileira com mais de 60 anos há esse direito de que os processos, tanto no âmbito judicial como no âmbito também administrativos,
deve ter um tratamento diferenciado, um tratamento prioritário e, inclusive, trazendo uma prioridade, uma super prioridade a pessoas idosas com mais de 80. Então, é um direito já preconizado no Estatuto e que cabe ao nosso país ter atenção especial. Professora, o que os números vêm dizendo em relação ao envelhecimento da população? Bom, essa é uma transformação, né, que nós estamos vivenciando no nosso país já há mais de 3 décadas, vamos dizer assim, né, que a população envelhece a partir da transição demográfica com a redução do número de nascimentos. Então, a gente teve uma grande transformação muito acelerada e a proporção de idosos cada vez é maior no nosso país. Então, essa população idosa nasceu naquele momento em que nós tínhamos alta fecundidade. Naquela época, né, as mulheres tinham, em média, mais de 6 e um pouquinho mais, né, em média, filhos por mulher naquela época. Então, essa população sobreviveu, né? É um grande ganho para o nosso país, né, ver essa sobrevivência dessa população e esse contingente, né, que se escolarizou, que trabalhou agora, né, tem 60 anos ou mais e está chegando na sua aposentadoria. Muitos já se aposentaram. Doutor Rafael, no judiciário, quais as principais demandas decorrentes para o grupo de idosos? As demandas, elas são múltiplas. O idoso, em geral, ele tem um alto índice de judicialização. Então, e além de muitas, né, elas são um contingente bem plural, desde demandas que buscam o reconhecimento de direitos voltados a direitos sociais, por exemplo, judicialização da saúde. Muitas vezes pessoas idosas buscam no judiciário acesso a algum eventual medicamento, algum procedimento cirúrgico, ou eventualmente contesta alguma cláusula contratual, eventualmente de um plano de saúde, mas, sobretudo, ações voltadas à questão, ao exercício de direitos que eventualmente não foram exercitados de maneira administrativa, como, por exemplo, ações que pleiteiam o reconhecimento de benefícios previdenciários, né, como de aposentadoria, como a professora Ana Maria trouxe muito bem, assistenciais, como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um direito específico de pessoas idosas e pessoas com deficiência. Então, há, de fato, um contingente muito amplo. E, na sua opinião, doutor, assim, como que o senhor avalia que o judiciário assim vem lidando com essa situação? Bom, a gente deve reconhecer muitos esforços, né? A gente tem no país exemplo de ações exitosas, de sensibilização do quadro técnico, né? Nós mesmo, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, já tivemos a oportunidade de participar de cursos, né, capacitação, por exemplo, para servidores do Poder Judiciário. A questão também de um trabalho interinstitucional. Aqui no Ceará, falo de Fortaleza, a gente tem, enquanto OAB, um excelente canal de diálogo tanto com os tribunais, né, de uma forma geral, como também com o Ministério Público, a Defensoria, as Procuradorias e outros órgãos que trabalham costumeiramente no sistema de justiça. Mas os desafios são muitos, né, e ele passa a começar pela questão mesmo da mensuração. A gente precisa saber traçar um diagnóstico de quantos processos nós temos por estado e nacionalmente que envolvem direitos específicos de pessoa idosa e também alguns desafios na questão do tratamento. É um processo que envolve demandas de pessoas idosas, tem de ter um olhar especial, diferenciado, prioritário, assim como o Estatuto diz. Muitas vezes, o simples fato de ter que se deslocar até o fórum, né, até a repartição pública, é um grande desafio, principalmente a idosos acamados, muitas vezes vítimas de Alzheimer e outras doenças típicas do processo de envelhecimento. Então, eu diria que enquanto sistema de justiça, nós temos avanços e nós temos desafios ainda para a gente tornar, de fato, esse direito de acesso à justiça mais material, melhor vivenciado pelo idoso de todo o país. Professora Ana Maria,
eu me atrevo a dizer que hoje nós temos uma nova geração de idosos, né? Com mais saúde, com mais conhecimento. Mas em relação ao judiciário, qual a avaliação da senhora, assim, da lacuna que isso fica? Em pesquisa recente aqui no Distrito Federal, vimos que a passagem livre, né, a passagem gratuita em transporte público, ela não é totalmente, né, vivenciada pelo idoso. Ou seja, essa mobilidade é restrita, porque muitos motoristas de ônibus não param para idosos. Os idosos têm um certo tratamento negligenciado na sua mobilidade na cidade. Então, a justiça chegar a esse idoso é muito importante. Nós temos a violência contra o idoso e nessa pesquisa vimos que muitos idosos não têm conhecimento dos canais de denúncia dessas violências também. Então, esse tratamento especial para o idoso é extremamente necessário e esse olhar da sociedade especial e especial da justiça para a pessoa idosa é um caminho muito acertado, né, para o nosso país. Ou seja, né, doutor Rafael, é um grande desafio que nós temos pela frente, não é isso mesmo? Muitas vezes, o idoso que recorre até o sistema de justiça é um idoso que já passou por várias outras negativas, né? Vários outros processos de negação, quer seja de um medicamento, quer seja, por exemplo, de acesso a uma educação, ou até mesmo de um retorno ao mercado de trabalho, que a gente tem que citar, que dentro do contexto, né, em que a gente vive, onde as pessoas têm que contribuir mais tempo para perfectibilizar as condições para ter acesso a um benefício de aposentadoria, a tendência de idosos trabalhando é uma tendência crescente. Então, é importante que nós tenhamos também políticas públicas nesse sentido. Então, aquele idoso que recorre ao sistema de justiça, em geral, ele já passou por esse tipo de dificuldade e encontra na justiça ou busca na justiça a concretização de algum direito, né? Então, realmente, você conferir a esse processo um tratamento digno, um tratamento condizente com a realidade do idoso, a gente sempre fala, o direito do idoso não pode esperar. Bem, a conversa está ótima, eu peço um minutinho aos senhores que nós vamos a um breve intervalo. O Link CNJ faz um breve intervalo e a gente volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos sobre a justiça e o envelhecimento da população brasileira. Os nossos convidados são Ana Maria Nogales Vasconcelos, professora de Estatística da Universidade de Brasília, e Rafael Castelo Branco, vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, doutor Rafael, a gente falou muito que o atendimento ao idoso necessita de um olhar sensível, diferenciado, né? O que vocês, advogados, vêm vivenciando em relação a isso? A gente vivencia um momento muito interessante, porque eu acredito que nós vivenciamos um momento de transição, onde nós temos muito claramente algumas vitórias, né? Como eu falei, essa questão do ganho da interinstitucionalidade, as instituições estão dialogando mais, né? A solução para muitos dos desafios que nós temos, ela passa por várias mãos, do Ministério Público, o Judiciário, a Advocacia, a Defensoria, enfim. Mas nós temos muitos desafios, né? Então, hoje, infelizmente, a gente ainda tem uma realidade em que milhares de processos que envolvem o envelhecimento, né, envolvem demandas de idosos, muitas vezes não conseguem ter uma resposta com o idoso em vida. Outra situação também ainda como um desafio, né, que a gente visualiza é principalmente a dificuldade quando eventualmente essas demandas necessitam do apoio de auxiliares da justiça, profissionais peritos, como um perito, um assistente social ou até mesmo uma perícia médica. A gente vivencia ainda uma realidade onde muitas vezes esses procedimentos periciais, eles ainda são bastante demorados. E um terceiro ponto que a gente coloca como desafio é a própria virtualização, né? Nós temos um país, como a professora Ana Maria trouxe no primeiro momento, um país muito plural, muito diverso, que contempla no seu largo território diversas realidades, e a gente sabe que
se existe um analfabetismo, né, muito forte ainda de pessoas idosas, quando a gente fala desse analfabetismo digital, ele cresce exponencialmente. E a senhora, professora, como é que a senhora avalia esse novo cenário que nunca foi visto antes, né, pelo Brasil? Bom, é um cenário que em transformação, né? E em contínua transformação, porque, segundo estimativas do IBGE, né, daqui 20 anos, 1 em cada 4 brasileiros será uma pessoa idosa. Ou seja, esse processo de envelhecimento apenas se acentua. Então, nós teremos que ter políticas públicas mais efetivas, eficazes e eficientes, né, com relação à população idosa. Então, eu acho que é um desafio para a nossa sociedade, nós temos, né, que ter políticas aí, né, muito mais eficazes, trabalhar mais e a sociedade, inclusive, compreender que um dia ela será uma pessoa idosa. Talvez a palavra certa que a senhora acabou de comentar assim, seria inclusão. Eles necessitam de maior inclusão. Com certeza, eu acho que essa é uma palavra, né, de inclusão, principalmente aqueles idosos mais vulneráveis, em situação de maior vulnerabilidade. A gente sabe também, né, que o nosso interior do país é cada vez mais idoso, porque aqueles que ficam, né, nessas menores cidades, às vezes sem, né, uma assistência médica, uma assistência social de maior qualidade, aqueles que moram na periferia das grandes cidades, também em situação de vulnerabilidade, nós temos que olhar, né, com bastante carinho, bastante cuidado para essa população. E aí agora a pergunta vai para os dois. Eu queria saber assim, como que os senhores avaliam essa questão do CNJ querer repensar as políticas judiciárias voltadas ao idoso? Bom, avalio como muito positiva, né, essa conduta, inclusive já em nome da nossa Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB, né, do Conselho Federal da OAB, a gente já se coloca à disposição de também contribuir nessa tarefa. Eu acredito que nós, por tudo isso, né, que, né, a professora Ana Maria, né, e a gente tem colocado, desse momento de transição, e que não é uma transição somente demográfica, é uma transição de princípios, de valores, né, de concepção de políticas públicas, é fundamental o engajamento de todas e todos, né, e passando também pelas instituições. Professora Ana Maria? Eu também parabenizo, né, a iniciativa do CNJ, importante, porque abre caminhos para outras instituições também, né, seguirem, né, nessa consideração do envelhecimento da população, ou seja, estar mais próximo da nossa sociedade, né, das transformações, como disse, não somente demográficas, mas, né, todas as transformações societárias que nós estamos vivenciando. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Ana Maria Nogales Vasconcelos, professora de Estatística da Universidade de Brasília, e Rafael Castelo Branco, vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal Superior Eleitoral preparou uma campanha para quem tem 70 anos ou mais e não abre mão de comparecer às urnas em todas as eleições. Hashtag Exemplo de Cidadania é o tema da campanha nacional do TSE, que circula por todo o país e mostra a importância do voto, mesmo que não seja mais obrigatório. Idoso com super prioridade. Esse é o nome do projeto do Poder Judiciário de Santa Catarina, que tem como objetivo garantir agilidade na tramitação de processos em que a parte ou o interessado tenha mais de 80 anos. Para isso é preciso solicitar prioridade e comprovar a idade. O pedido deve ser feito na própria unidade judicial. O Superior Tribunal de Justiça está à frente do projeto Sociedade para Todas as Idades, que proporciona atividades lúdicas e palestras para capacitar idosos. Em visitas quinzenais, sempre às sextas-feiras, um grupo de pessoas da terceira idade participa de uma tarde de atividades no tribunal.
Durante as visitas guiadas, eles conhecem um pouco da história do judiciário, aprendem noções sobre o funcionamento do órgão e debatem soluções jurídicas para problemas que afetam o seu dia a dia. O objetivo é aproximar a justiça do povo e promover ações para construir a cidadania. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá pessoal, começa agora mais um CNJ nas redes. Ações violentas podem ter consequências que você nem imagina. Um exemplo disso é que bacharéis em direitos que cometeram agressões ou violências contra mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência ou da comunidade LGBTIQIA+, estão impedidas de realizar a inscrição na OAB. O entendimento é que esses atos atentam contra a idoneidade moral, critério necessário para a inscrição na ordem. Falamos sobre esse tema nas redes sociais do CNJ. Agora, mudando de assunto, na abertura da sua primeira sessão CNJ como presidente, a ministra Rosa Weber discursou sobre os temas que serão prioritários em sua gestão. Após apresentar os temas que lhe são caros, como a localização de pessoas desaparecidas, o enfrentamento ao trabalho infantil e a resposta célere aos litígios relacionados à subsistência e à convivência familiar, ela apresentou seus eixos de gestão, que são direitos humanos e meio ambiente, e eficiência na prestação jurisdicional. Por fim, a data das eleições 2022 está bem próxima. No próximo final de semana, vamos escolher os nossos representantes nas assembleias, no Congresso e no Executivo. Se você ainda tem dúvidas sobre os cargos que estão em disputa ou o que é permitido levar no dia, confira uma série de vídeos que fizemos nas redes sociais do CNJ explicando tudo sobre esses temas e tirando as possíveis dúvidas dos eleitores para as eleições 2022. Não perca tempo, acesse o Instagram do CNJ e tire suas dúvidas nesta reta final. É só isso por hoje e até a próxima semana. Vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que o juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Uma das histórias que realmente dignificam as ações da Justiça Comunitária do Estado de Mato Grosso e que foi marcante na minha trajetória como magistrado há 23 anos foi a história do seu Abílio e seu André. O Estado de Mato Grosso, através de parceiros, nós já temos há mais de 16 anos um projeto denominado Ribeirinho Cidadão. Dentre eles também nós temos aqui o projeto Xingu Araguaia, que nós também estamos a percorrer todos os rincões do Estado de Mato Grosso. Seu Abílio e seu André, um com 84, outro com 86 anos de idade, dois irmãos abandonados pela família nos rincões do Pantanal. Dentro da expedição Ribeirinho, ao tomarmos conhecimento desse caso de abandono, de vulnerabilidade, imediatamente toda a equipe se deslocou até a residência onde ali se encontravam esses dois irmãos. E chocante as cenas que vivenciamos de início. Situação de extrema pobreza, de lixo, de insalubridade, de saúde, de indignidade, de abandono. E quando nos deparamos com essa situação, como agir, a forma de agir, como buscar soluções que pudessem minimizar a vida de dois irmãos nos rincões do Pantanal mato-grossense. Prontamente, deslocamos ali com médicos para ver qual o procedimento inicialmente a ser adotado, porque qualquer atitude drástica de tirá-los daquele ambiente poderiam levá-lo à morte imediata. E tudo isso em detrimento de benefícios previdenciários que os familiares estavam a receber a ajuda, mantendo a família com os subsídios da Previdência, em detrimento desses dois irmãos que ali estavam em pobreza extrema. Chamamos a família a ter a responsabilidade de cuidá-los, de zelar, de alimentar, de vestir, de ter um olhar diferenciado ao seu parente, ao seu semelhante. Prontamente assim fizeram. Prontamente assumiram a responsabilidade sob pena de perder aquele benefício. E durante mais 4 anos, o seu Abílio e o seu André tiveram dignidade, já cada um com seus agora 90 e poucos anos. O ano passado perdemos
o irmão mais velho, o seu Abílio, mas deram a ele construção de casa, moradia digna, deram saúde, deram tratamento, a família chamou em si a responsabilidade de cuidar, zelar, alimentar. A família teve, sim, o seu papel apoio. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigada a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.